Vamos lá, gente? Bom dia a todos. Bom dia. Um excelente domingo a todos nós. Queria agradecer a presença de todos. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, hoje eu vou fazer a abertura e na sequência nós vamos ter estudo do Livro dos Espíritos, que o Carlos vai... hoje só a palestra especial, desculpa. Então temos uma agenda especial. Lembrando que hoje é o último domingo do ano que nós temos o nosso encontro, porque o próximo domingo é véspera de Natal e o próximo domingo é véspera de Ano Novo. Então hoje vai ser um dia muito especial. Nós temos um almoço de confraternização de final de ano agora aqui na casa, 13h. Para quem quiser e tiver interesse em ficar conosco, será muito bem-vindo. Nós temos aí o esquema todo do almoço. Para quem quiser ficar, procure o Luiz, a organização, que a gente tem espaço para mais gente aqui, tá bom? Então, eu vou começar, como eu disse, com uma palestra e fazer a nossa prece inicial. E o tema que eu escolhi, na verdade, foi escolhido por nós, para nós, acho que é um tema super bacana, especialmente pela época do ano que nós estamos, né? Nós estamos no mês de Natal, celebrando, que é um mês que celebra o nascimento de nosso governador planetário, nosso mestre Jesus. Então é um período que acho que chama a gente para um pouco desse tema que eu vou falar aqui. Eu trouxe para a gente, para apresentar para vocês o capítulo 60 do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é um livro escrito por Chico Xavier. Ele foi psicografado pelo Espírito Emmanuel em 1956. Ele é de uma série, de uma coleção de 4 livros, de 5 livros, esse é o 4º livro da coleção Fonte Viva. Para quem tiver interesse, tem na nossa biblioteca aqui também. É um livro super bacana, porque cada capítulo, Chico Xavier pega um pedaço, Emmanuel, na verdade, né, através de Chico Xavier, pega um pedaço do livro sagrado, da Bíblia, e sobre uma frase ele discorre um tema. E o tema de hoje, o capítulo 60, ele chama esmola. E a frase que o Emmanuel escolheu da Bíblia, do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 41, dai antes esmola do que tiverdes. Então esse é o tema, e essa fala é uma fala de Jesus. Então Jesus está explicando para Lucas e para os discípulos quando ele é perguntado sobre a caridade, sobre esmola. E o que nos traz Emmanuel no livro Fonte Viva? Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos. Aliás, me desculpe, eu comecei pelo... Deixa eu só ver se a sequência está certa aqui. Na verdade, eu vou... Então vamos começar. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. Então isso é Emmanuel falando sobre aquela frase de Jesus, dai antes esmola do que tiverdes. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre Jesus, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem o pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum, e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária?
Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Então esse é o texto do capítulo 60 do livro Fonte Viva. E é interessante como traz a esmola, né? Acho que a gente está numa época que fala muito sobre a caridade, né? Sobre o Natal. Eu sei que a gente, né, o consumismo traz o lado, né, de presente do Natal, de você comprar coisas, mas aqui esse texto acho que foi muito interessante cair para estudarmos hoje, porque traz uma perspectiva diferente sobre o Natal, né? O Natal é realmente um momento de caridade, um momento da gente celebrar o nascimento de Jesus, né? E o que o Espiritismo nos traz, o que Allan Kardec e muito da bibliografia espírita nos traz, que Jesus, antes de reencarnar na Terra, de estar conosco, ou de encarnar na Terra, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, teve mais de 400 anos de preparação. Então é um período, é uma data muito marcante, que para nós espíritas e para todos os cristãos da Terra, é uma data muito forte. E é interessante que é uma data que é celebrada em quase todas as religiões. Mesmo aquelas religiões que não são cristãs, elas respeitam essa data. Então esse é o papel de Jesus, o papel que Jesus trouxe, né? Uma pessoa que viveu entre nós, que marcou a humanidade e que ainda traz essa marca até hoje. E o Espiritismo, através do Consolador, que é o Espiritismo, é o Jesus continuado entre nós. E aí eu fui buscar um pouquinho, né, que a gente fala sobre esmola, é interessante, né, o que é esmola sobre a visão espírita. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que é o capítulo da lei da justiça, amor e caridade, que é uma lei divina. Então a esmola, né, entra nesse contexto. Na pergunta 886, ele faz a pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? E a resposta que os espíritos trazem para Allan Kardec é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, ou seja, aceitar as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que conceito amplo da caridade. Então, quando a gente fala esmola, e aí o texto foi muito claro em falar que esmola não é dar o dinheiro para quem está pedindo. É fazer o quê? Fazer o bem. É como você trata o seu irmão dentro de casa. É como você trata o seu irmão no trabalho. É ser caridoso com as imperfeições, porque nem todo mundo é perfeito. Então é muito mais amplo esse conceito. Tanto é que nesse capítulo, e aí na pergunta, 2 perguntas para frente, aliás, vou só ler um trecho dessa pergunta, ainda no 886 tem um comentário que fala: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Olha, de novo, né, isso Allan Kardec já nos trazendo como resposta dos espíritos. E aí na pergunta 888, que são 2 perguntas para frente,
Que se deve pensar da esmola? Olha que interessante, está no texto da lei da justiça, amor e caridade. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Ou seja, nós devemos ajudar aquelas pessoas que não têm condições, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha que chamado bonito. De novo, voltando para a caridade. E quando ele fala de quem não pode trabalhar, são tanto as crianças, né, no começo da vida, como os nossos idosos. Como as pessoas que muitas das vezes nos ajudaram, nos deram a oportunidade de reencarnar nesse planeta, que ao se tornar idoso e não ter condição, não deixa eles chegarem a pedir esmola, gente. Não deixa. E aí, esmola não é só na rua pedir, né? Às vezes você tem uma pessoa que você conhece que está precisando de alguma coisa, como é que a gente pode ajudar? Né? Não deixa chegar a esse ponto. Essa é a verdadeira caridade. Não deixar chegar a precisar. Que muitas vezes aqueles que precisam mesmo não pedem. Porque é humilhante. Né? Então, como a gente consegue, com o que a gente tem, ajudar essas pessoas? De maneira natural. Como disse Jesus, a mão esquerda não deve saber o que a direita fez. Então, como é que a gente consegue fazer isso de maneira que essa pessoa se sinta bem? E aí, Allan Kardec pergunta ainda, dar-se-á reproveis a esmola? Ou seja, é a esmola reprovável, então, segundo a visão do Espiritismo? E a resposta é muito clara, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Olha que interessante. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. A escolha das palavras aqui é muito interessante, né? É você prestar um serviço com delicadeza. Ninguém precisa saber. Né? De novo, a esquerda não sabe o que a direita fez, e vice-versa. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, o Espiritismo de Jesus nos traz muito disso. O que vale é a intenção do ato. Se você fizer de coração, vale mais um abraço bem dado do que uma esmola com valor material. Porque aquela esmola com valor material vai atender aquele instante e acabou. E um abraço, às vezes um carinho, um olhar de respeito para o irmão que está precisando, necessidade, vale muito mais do que um auxílio material. E aí, ele vai além. Que se deve pensar da esmola? Lembrai-vos também que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Então, e esse texto é um texto de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi um padre que nasceu, interessante, ele nasceu na Páscoa em abril de 1581. E ele é declarado patrono de todas as obras da caridade. Então, lá em 1500, um padre católico, que a história dele é muito interessante para quem quiser depois procurar. O São Vicente de Paulo ele ficou por 2 anos escravizado por uma situação que aconteceu. Em uma das viagens, ele foi capturado por um navio e foi escravizado. Ficou 2 anos como escravo. Conseguiu fugir com ajuda. Foi para França, que ele nasceu na França, voltou para a França. Ele vai para Roma através de um cardeal que ele conheceu na França quando ele voltou, desses 2 anos de escravidão. E conhece o Papa e acaba
transformando tudo isso. E a história de São Vicente de Paulo, que foi canonizado depois, mais tarde, em 1737, é uma história muito bonita, porque ele foi canonizado por conta do trabalho de caridade que ele fez. Então ele é o patrono da caridade, segundo a Igreja Católica. E o que ele fez foi ajudar as pessoas dessa maneira, como eu falei, sem alarde, sem fazer nenhum barulho, nenhuma divulgação. Isso é interessante, esse texto, porque Allan Kardec traz neste livro umas palavras que foram faladas quase mais de 300 anos antes dele escrever este livro, do Padre São Vicente de Paulo, sobre a caridade. Então é muito importante a gente lembrar que, e mais uma vez, nesse momento especial de final de ano, de Natal, para a gente tirar um momento e pensar como nós estamos agindo internamente, conosco mesmo, com os nossos irmãos dentro de casa, com os nossos irmãos no trabalho e com todos que nos rodeiam, mesmo para aquelas pessoas que nós não conhecemos. Que às vezes a gente, como no texto diz, a gente vê uma pessoa que tem menos do que a gente, sem querer, às vezes, menospreza essa pessoa. Então esse é o cuidado, esse é o carinho que eu quero pedir a atenção de todos nós, ao lidarmos com essas pessoas no nosso dia a dia, para a gente ter esse cuidado. Lembrar que a esmola não é só o valor físico, o alimento que a gente dá que vai sustentar o corpo naquele momento, mas é o alimento que sustenta a alma também. Então, neste momento, eu queria pedir a todos que fechassem os olhos, que se ajeitassem em seus lugares, que fizessem uma respiração funda, inspirando e expirando, concentrando nossos pensamentos no aniversariante do mês, nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos disse que onde estiver duas ou mais pessoas rezando por Ele, se reunindo por Ele, Ele estará presente. Agradecendo a presença de Jesus e de todos os espíritos de luz evoluídos de nossa casa Getú, que estão aqui conosco, de todos os nossos irmãos presentes e ausentes, dos espíritos desencarnados que aqui se encontram para ouvir a nossa palestra e participar dos nossos estudos, elevando o nosso pensamento ao nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele nos dê luz, que Ele ilumine todos os nossos irmãos do nosso planeta Terra, e uma especial atenção aos nossos governantes do nosso planeta, especialmente para aqueles países que estão em guerra, que eles possam receber a luz e o amor, a caridade e a fraternidade em seus corações, que neste período de Natal, que nós celebramos o nascimento de nosso Mestre Jesus, possa iluminar o coração desses governantes e de todas as pessoas, tanto os que estão sofrendo quanto os que estão fazendo as ofensas, para que eles sejam sensibilizados e que essas guerras possam se acalmar e chegar a um fim. Pedindo a Jesus que esteja conosco durante os nossos estudos do dia, que continue conosco durante a semana, iluminando esses períodos de fim de ano, de festas, para nós e nossas famílias, onde quer que eles estejam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao Carlos, que vai continuar com os nossos estudos. Bom domingo a todos. Da televisão. Bom dia, gente. Bom dia. Que bom ver a casa cheia, né? Que bom que veio todo mundo aqui
participar desse nosso último encontro do ano. Eu vou ter que só pegar algumas coisas aqui. Bem, gente, Natal, né? A gente está comemorando Natal. O Luiz já deu uma introdução aqui, já falou um pouco do motivo de estarmos todos nós hoje unidos aqui, na manhã de hoje, comemorando essa data tão importante. É comum, né, quando vai chegando essa época do ano, a gente começar a se preocupar, né? Com festa de Natal, com presentes, montar árvore de Natal, colocar iluminação em casa, participar de festas e confraternizações com os colegas de trabalho, com os nossos familiares, todo aquele burburinho, né? E aí, além disso, ainda tem a mídia, né, que nos bombardeia com propaganda, com incentivo à compra, né? Então, é rádio, é televisão. Para aqueles que não gostam, é um tormento passar um mês escutando só musicazinha de Natal na FM, né? Eu gosto, mas tem gente, apesar daquelas músicas repetir 10 vezes todo dia, o mesmo dia, eu gosto. Eu gosto desse clima. Mas, e aí? Será que Natal é isso aí? Onde é que fica Jesus? Onde é que fica Jesus? Onde é que fica aquele ser que o Luiz já deu a introdução, já falou? Um ser que veio aqui há 12.000 anos e dividiu a história da humanidade em duas partes, antes dele e depois dele. Onde é que fica esse ser? A data de Natal, ela foi criada pelo cristianismo. É uma data cristã. E segundo os nossos ensinamentos espíritas, segundo nós espíritas, é uma data que comemora justamente o nascimento, o aniversário de Jesus, que é o nosso governador supremo, é o governador planetário. É a pessoa que, como ele mesmo falou, antes de você ser, eu já era. Se não ligar, não funciona, né? Eu pulei isso aqui. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade. Quem conhece a pergunta 625? A 625 é a pergunta que faz com que o espiritismo seja cristão. O espiritismo, nós espíritas, nós somos cristãos por causa dessa pergunta. Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Se a espiritualidade tivesse dito é Buda, provavelmente hoje em dia nós seríamos budistas. Os espíritas seriam budistas. Se tivesse dito qualquer outro personagem, provavelmente o espiritismo seguiria aquele outro personagem. Mas a espiritualidade falou: vede Jesus. Então, naquele momento, a partir da pergunta 625, Kardec diz: não, o espiritismo é cristão. Jesus é o nosso modelo e guia. Essa primeira palavra que está aí em cima, que está em grego, significa eu
Angelion. Angelion. E traduzindo para o português significa boa nova. Jesus, ele é a boa nova. Ele, em pessoa, ele é a boa nova que já tinha sido enaltecido pelos profetas que vieram antes dele. Vários profetas antes de Jesus falavam que um ser que viria do céu, o Filho de Deus que viria do céu, iria encarnar, iria libertar o povo judaico e trazer o ensinamento. Lógico, o povo naquela época pensava num guerreiro, num rei, num príncipe. Mas Jesus veio nos mostrar e nos oferecer muito mais. Naquele momento, Deus, ele nos oferece o modelo mais perfeito de que já pisou aqui nesse planeta. Ele é a perfeição, ele é aquilo que nós almejamos. Jesus, ele foi o verdadeiro, ele não veio trazer ele não veio escrever, ele não veio falar, ele veio vivenciar o Evangelho. Ele foi o Evangelho personificado. Ele foi o amor personificado. No livro Universo e Vida, de Áureo, psicografado por Hernani Santana, no capítulo 20, ele fala sobre Jesus. E ele fala o Filho do Homem. Tudo isso que eu vou falar agora, o que eu fiz agora até o momento foi uma introdução. E a gente vai desenvolver esse trabalho em cima desse capítulo. Porque eu não conheço nenhum outro livro que fale melhor. Lógico, eu tive que sintetizar bastante para caber nesses 45 minutos que a gente tem pela frente. E agora é só 30. Eu tive que sintetizar bastante, porque é tanta coisa que fala sobre Jesus que não dava tempo. Se a gente fizesse um curso aqui do final de semana todo, mesmo assim não daria tempo. Então ele começa falando o seguinte: no seio do excelso Criador incriado, entre parênteses, Deus, nos cimos da evolução, no cume da evolução, aquilo que você acha que nada mais pode crescer, no cume de toda a evolução, está Jesus. Se pontificam lá os Cristos divinos. Cristo, porque Jesus não é o único ser crístico. Junto com eles, existem outros seres crísticos. Os devas arcangélicos. Arcanjo, gente. Eu abri aquele parênteses ali. Arc, do grego, acima. Angélicos. Aqueles que estão acima dos anjos. É o chefe dos anjos, são os Cristos. Então, acima de tudo está essa criatura, como ele fala, magnificente e formidável, acima de que qualquer mente humana possa imaginar. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito a construção, o desenvolvimento e até mesmo a desintegração de todos os orbes celestes. Tudo que existe nesse universo, em todo o universo infinito, que a gente não consegue, novamente, a nossa mente não consegue, não tem capacidade ainda de absorver, de sair. Tudo que existe deriva-se desses seres, dos seres crísticos. São eles que fixam todas as rotas da física, da química,
da biologia, da matemática. Ele vem nos falar que são espíritos puríssimos, que não encarnam mais. Esses espíritos crísticos, eles não encarnam mais. Como não encarnam mais? Como é que Jesus passou aqui? Eu vou chegar lá, calma. Eles não têm mais nenhuma afinidade com a matéria. Nada do que é material se afiniza mais com ele. Porque ele vem falar que a matéria que a gente conhece é o estágio mais baixo de energia. Tudo que é matéria, já foi falado aqui várias vezes, nosso corpo é energia. Tudo que a gente conhece é energia. Mas tudo que a gente conhece ainda está num estágio muito baixo, comparando com aquilo que são os espíritos crísticos. Ele vem falar, para Jesus encarnar aqui, o Luiz acabou de falar, foram precisos mais de 400 anos de preparação. Para esse ser abdicar do trono dele, no nosso sistema solar, que é no centro do Sol, para ele abdicar daquilo ali e se fazer tangível e reencarnar aqui no nosso planeta, foi um trabalho impressionante. Foi um trabalho, como o Luiz falou, de 400 anos. E ele vem falar aqui que ninguém de nós, seres humanos, tem condições de imaginar a tortura que um espírito crístico passou para poder encarnar aqui. A tortura. Aquilo que a gente conhece como martírio da cruz, aquilo ali foi fichinha perto da tortura de um espírito crístico. Para ele poder se adequar e se materializar de novo. Ele fala que nenhuma dor, nenhum ser humano passou por dor tão grande como passou Jesus para poder encarnar aqui no nosso planeta. Nem antes nem depois dele. Nenhum espírito sofreu tanto para poder abdicar do que ele era, dos privilégios, porque ele fala aqui dos privilégios que ele tinha quando ele estava lá, para poder se fazer gente aqui conosco. Ninguém nunca sofreu tanto. E ele vem falar que a dor moral jamais... A dor moral... Eu já não estou conseguindo ler. Jamais sofrida na Terra. Ele vem falar aqui que Jesus foi o único ser absolutamente completo. Não existe ser, nunca existiu ser mais completo do que isso, do que ele. E ela continua falando que o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais nós nos evoluímos, mais dor a gente sente. A gente vê que os animais são capazes de suportar dor que a gente, ser humano, não consegue suportar. Tudo bem. Os animais são capazes de suportar dores que a gente não consegue suportar. E ele fala que quanto mais purificado são os seres, mais doída é a dor. Principalmente a dor moral. Mais ele sente. Um ser bruto e ignorante, ele não sente dor moral nenhuma. Não é? Não sente nem culpa dos erros cometidos. Quanto mais a gente vai se purificando, mais a gente vai sentindo dor moral. Ele continua falando, Jesus Cristo, o Senhor da verdade, ele foi o único ser absolutamente completo que pisou nesse planeta. Possuidor de todas as faculdades que a gente conhece e as que a gente desconhece. Porque existem faculdades e sentidos que nós, seres humanos, ainda não temos condição de conhecer.
Por essa razão, por tudo isso que eu falei, foi que ele mesmo se intitulou o Filho do Homem. Quando perguntaram a ele, quem sois? Ele perguntou, o que falam de mim? Algum diz que você é Jeremias, outro diz, citaram o nome dos profetas. E disseram, não, dizem que você é o Filho de Deus. Ele disse, o Filho de Deus eu sou. Eu sou o Filho do Homem. Porque ele tinha completa consciência de quem ele era. Do que ele estava, para que ele veio, o que ele veio aqui fazer. Ele era um ser íntegro, perfeito, e que conseguia dar todo o seu potencial. Ele é aquilo que todos nós almejamos. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser Jesus. Quando crescer espiritualmente. É aquilo que todo mundo quer. E os que não querem isso é porque não descobriu ainda, mas um dia vai querer. Ele, sua percepção, mesmo que quiséssemos vê-la do exclusivo ponto de vista da organização psicossomática humana, atingiu o nível mais alto de aparência humana que a aparência humana jamais conseguiu. Além de toda a perfeição moral, de todos os sentidos, ele fala que Jesus era uma beleza nunca antes tida. Ele vem falar que a inteligência humana não dispõe ainda da capacidade de avaliar o que é um espírito crístico. Infelizmente, nós não temos essa condição de avaliar esse ser que aqui passou na Terra. A simplicidade que Jesus veio trazer os seus ensinamentos foi de forma impressionante. Ele foi humilde, ele foi pobre, nasceu na manjedoura, ele foi singelo e, de certo modo, tudo que ele ensinou aqui ficou para sempre. Ele não tinha nem onde pôr uma cabeça. Ele saía com os apóstolos a caminhar, a levar os ensinamentos. Nem um tijolo, nem uma pedra ele levava com ele para botar, para fazer travesseiro. Ele cercou-se naquela época do povo mais ignorante que tinha. Primeiro, ele nasceu e se reuniu com o povo numa das regiões mais pobres do Império Romano. O Império Romano era riquíssimo. E ele se reuniu com as pessoas. Ele foi pregar o seu apostolado numa das regiões mais pobres que tinha de todo o Império Romano. Ele se reuniu com gente ignorante, semi-analfabeto, pescadores. Ele falava simplesmente, ele falava a língua do povo. Tudo, nunca escreveu nada. O único momento que fala na Bíblia que Jesus pegou uma vara para escrever foi na hora que estavam apedrejando a mulher adúltera, e ele escreveu lá: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É o único momento que a Bíblia relata que Jesus escreveu. Se ele não escreveu nada, como é que isso tudo ficou? Como é que todos os ensinamentos, toda essa boa nova ficou na mente e no coração de todos nós? Ele
nunca ocupou nenhum cargo de destaque. Sejam nas igrejas da qual ele passou. Ele não tinha escolaridade, não teve nenhum diploma de escolaridade. Ele não tinha nenhuma cátedra, ele não era considerado professor. Por alguns de seus discípulos, ele era considerado mestre. E ele disse, mestre, eu sou. Mas nenhum título importante Jesus tinha. Nada de mundano ele trazia para ele. Ele não estava preocupado, como fala o pessoal aqui, ele não estava agarrado com nada. Ele não estava preocupado com nada de material. A única coisa que ele recebeu foi uma coroa de espinho. Foi coroado com espinho. Ele foi açoitado publicamente, como se fosse um ladrão, como se fosse um bandido, e foi assassinado na cruz, pregado na cruz como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão, que era a pena que tinha de morte naquela época. E foi assim, desse jeito, que ele deixou a história dele. E essa história, que poderia ter parado ali, naquele momento, de lá para cá, só cresceu, só cresceu, só cresceu. Como foi que ele conseguiu isso? Que milagre foi esse? Para que essa história, para que, como o próprio Luiz falou, mesmo aqueles que não são cristãos, comemora, respeita pelo menos essa data. A data de Natal. No momento da Segunda Grande Guerra, teve momentos que eles só pararam a guerra na noite de Natal. Em respeito, teve cessar-fogo na noite de Natal. Quem lê o livro Nosso Lar, quem já leu o livro Nosso Lar, vê que na época natalina, no mês de dezembro, as colônias espirituais se enchem mais de energia, de alegria, de esperança, porque não por causa da época da festa comercial, mas por causa da emanação do pensamento do povo na Terra, o planeta se transforma. Como é que esse ser conseguiu isso? Se a gente juntar, gente, todos os grandes gênios, todos os santos, todos os grandes guerreiros do planeta, estadistas, reis, poetas, músicos, cientistas, filósofos e toda a riqueza do mundo, se a gente conseguisse juntar tudo isso e colocar na balança, isso não ia pesar tanto quanto pesa o ensinamento que Jesus deixou aqui para nós. Nada disso. Uma vez Mahatma Gandhi falou que se todos os livros de todas as bibliotecas do planeta fossem queimados, mas se no meio daquele fogo alguém enfiasse a mão e tirasse da Bíblia o Sermão das Montanhas, nada estava perdido. Aqueles que não conhecem o Sermão da Montanha, que conhecem só algumas partes, leiam. Leiam, que é de fazer chorar. É muito bonito. Ele conseguiu tudo isso, e essa história, cada vez que passa, cresce dentro de nós. Apesar de muitas das vezes a gente achar que o mundo está perdido, está andando para trás, está de cabeça para baixo, não está. Não está. A casa está sendo arrumada, o planeta está sendo arrumada, e a gente sabe que no meio de toda arrumação, momentaneamente tem bagunça. É difícil você limpar um quarto, limpar uma garagem, limpar qualquer coisa, sem bagunçar. Sem pôr para fora aquilo que não presta e depois organizar para poder limpar. É isso que está acontecendo com o nosso planeta hoje. E isso não é assim da noite para o dia. Isso demora muito.
Demora décadas, às vezes séculos. Como é que Jesus conseguiu fazer tudo isso? Como é que ele conseguiu, pouco a pouco, fazer com que sua mensagem saísse da Palestina, conquistasse todo o Império Romano e hoje em dia conquistar todo o planeta? É porque ele foi o maior mestre que o planeta já viu. Ele soube ensinar pouco a pouco. Ele respeitou a capacidade de todos nós, a capacidade de entendimento de todos nós. À medida que a gente vai crescendo, gente, à medida que a gente vai crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos conhecendo melhor as coisas, ou como ele diria, conhece a verdade que ela vos te libertará. À medida que a gente vai conhecendo essa liberdade, a verdade, a gente vai conseguindo captar mais coisas. À medida que a gente vai aumentando a nossa inteligência, aumentando a nossa moral, aumentando a nossa pureza de sentimento, através das experiências de vida que a gente tem, a gente vai aprendendo as coisas tecnicamente, cientificamente. E como fala o Evangelho, as duas asas, o Espiritismo, as duas asas, a do conhecimento e a do amor. Porque esse amor ele tem que ter base no conhecimento, senão pode se tornar um fanatismo. Então, à medida que a gente vai conhecendo isso, que a gente vai aprendendo, a gente vai se tornando absoluto no bem que a gente faz, na caridade, como o Luiz falou. A gente faz a caridade porque a gente sabe o porquê da caridade. A gente faz por amor, dono de si mesmo. E Jesus, ele sabia de tudo isso. E vagarosamente, em gotas homeopáticas, a gente vai absorvendo esse evangelho divino que ele deixou para nós. O amor tão imenso é o poder e a sabedoria dele, que ele pôde traduzir e nos revelar como se fossem milagres, pouco a pouco, sem ofuscar suas verdades eternas. E a propriedade, com tanta propriedade que ele nos trouxe isso, que isso não nos causa traumas. Ele nos dá tempo. Jesus sempre nos deu tempo. Ele vem há mais de 2000 anos nos dando tempo para que a gente possa aprender pouco a pouco. Ele não faz imposição, nunca nos impõe nada. E aquele legado que ele deixou para nós, para que a gente pudesse se alimentar e se enriquecer espiritualmente, ele está aqui para sempre. Ele nunca vai acabar. Ele nos trouxe verdades que ainda está desconhecida por nós. E ele falou antes do desencarne dele, que ele ia mandar um consolador prometido. E mandou. 19 séculos depois ele mandou um consolador prometido. O Espiritismo. Que veio nos trazer outras verdades. Que veio nos esclarecer de coisas que a gente já sabia, mas que a gente olhava e enxergava por um outro prisma. Então, quanto é bom, apesar dele não ter assumido esse adjetivo, ele não gostava de ser chamado de bom, mas o quanto é bom esse ser, o quanto foi importante para nós e continua sendo importante para nós. Jesus, ele veio nos revelar
a paternidade amorosa de Deus. Ele veio nos mostrar um Deus único. Antes de Jesus, a gente tinha medo de Deus. Deus era um ser que castigava, rancoroso. Se você não fizesse aquilo que ele queria, você ia ser punido. A mão de Deus ia pesar sobre você. Nossa, imagina a mão de Deus pesar sobre nós, nas criaturinhas dessa. Então ele veio mostrar, não. Deus é amor. Deus é amor. A sua misericórdia é infinita. Mas ele é justo. Ele está presente e constante em todos os nossos momentos. Basta que nós possamos elevar o nosso pensamento. Ele é nosso Pai. E qual é o pai que abandona o filho? Ele vem nos falar que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela única que está perdida. Ele nunca abandona uma ovelha. Ele vem falar da providência divina. Jesus, ele nos ensinou que a casa do Pai tem muitas moradas. E nessas muitas moradas, ele veio nos trazer que todos esses planetas do universo servem de moradias para criaturas, para espíritos em evolução. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos do que nós. Ele vem nos mostrar que nesse universo tem seres humanos. Ele vem nos falar que o Pai trabalha o tempo todo. Que ele também trabalha o tempo todo. Ele veio nos mostrar da lei do trabalho. O quanto é importante nós trabalharmos. Não trabalhar para adquirir bens materiais, mas trabalhar para o nosso crescimento como espírito. Ele veio nos mostrar da lei de causa e efeito. O quanto nosso Pai é bom. Ele criou a lei de causa e efeito. Ele nos abandona, mas ele é justo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso não é punição, isso é educação. É através dessa colheita que nós vamos nos educando para nos tornar espíritos melhor, para nos tornar espíritos como ele é hoje em dia. Aliás, como ele já era antes de nós sermos, como ele mesmo falou. Ele falou das reencarnações. Quando Nicodemos chega para ele e pergunta: como pode eu voltar a nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre de uma mulher? E ele veio naquele momento falar para o Nicodemos, que infelizmente naquele momento não quis segui-lo, mas ele veio falar da lei da reencarnação. Quando ele falou que Elias já tinha nascido, se referindo a João Batista, ele veio nos mostrar que existia reencarnação. Ele veio nos mostrar que é através da reencarnação que nós evoluímos. É através do nosso próprio esforço e do nosso mérito que nós crescemos e evoluímos. No dia, gente, alguém pode me trazer um copo d'água? Eu estou com sede. No dia, gente, que a ciência aceitar a lei da reencarnação, nesse dia, muita coisa vai ser resolvida. Obrigado.
Imaginem só a psicologia e a psicanálise alinhada com a lei da reencarnação. Imagine a psiquiatria. A psiquiatria sabendo a lei da reencarnação, sabendo da lei de causa e efeito e conhecendo os mecanismos da mediunidade. E muitos dos que estão nos hospitais psiquiátricos, gente, são problemas mediúnicos. A grande maioria. Imagine a parapsicologia, a ciência da parapsicologia, quando ela puder trabalhar a intercomunicação dos espíritos. Coisa que acontece hoje em dia, muito timidamente, em 4 paredes fechadas dentro das casas espíritas. Porque ainda tem que ser assim, dessa forma. Imagine no dia que a medicina conseguir se aliar e as leis biológicas, físicas e psicológicas se alinhar com o espiritismo. A saúde e o bem-estar de todos vai mudar. A humanidade vai ficar mais sã. Imagine no dia que nós incorporarmos e nós entendermos que toda a medicina preventiva para qualquer doença, para qualquer mazela que existe, é o amor, é se libertar do orgulho, da cupidez e da intemperança. Quando esse momento chegar, a gente vai estar fazendo aquilo que Jesus quis. Aquilo que ele veio nos ensinar. Porque ele nos falou que os mansos herdarão a terra. No dia que nos tornarmos mansos, nós seremos herdeiros dignos de herdar esse planeta tão bonito. Está ali, ó. Está servindo de fundo para esses. Eu já perdi aqui o acompanhamento do slide. Nesse dia, gente, no futuro, a medicina, a física, a química, unida ao poder da natureza, será manipulada por pessoas comuns, como nós. Não só aqueles que são os iniciados, não só os Jacós da vida, que já conhece alguma coisa e trabalha e faz milagres, mas várias outras pessoas vão conseguir fazer isso, porque já tem esse conhecimento. E aí, milagres como Jesus fez, de tirar catalépticos da cova, abrir os olhos de cegos, tirar lepras das pessoas, muita gente vai ter condições de fazer isso. A política, a sociologia, quando elas absorverem o evangelho dentro de si, vai acabar com todos os problemas sociais do planeta. Porque elas serão feitas com amor, sem interesse por trás. Os conceitos de estética vão mudar. As aberrações que a gente vê hoje em dia na estética, tanta gente querendo se tornar mais bela e mais bela a ponto de chegar às verdadeiras aberrações, isso vai mudar. Porque o que vai importar
é a beleza do ser. Jesus, ele nos mostrou que todos nós somos iguais. Pretos, brancos, amarelos, ricos, pobres, homem, mulher. Ele se mostrou primeiramente para uma mulher depois da crucificação dele. Ele andava com mulheres o tempo todo. Naquela época, mulher não era gente. Só se via para servir e procriar. Ele acabou com tudo isso. Enquanto, gente, no nosso planeta existe gente passando fome, gente passando miséria, gente doente, gente sendo subjugado pelos outros, esse ensinamento dele não foi completo. Enquanto existe desigualdade no nosso planeta, esse ensinamento dele não foi completo. Imagine no dia em que o direito, seja público ou privado, começar a trabalhar com a lei do amor. Nesse dia vai existir só um direito, o direito universal, o direito de todos, pela igualdade. Não a igualdade como vem nos mostrar os socialistas, que ainda têm interesse por trás, mas um direito sem interesse, com amor. Então, gente, nem as religiões vão precisar mais existir. Quando John Lennon fez aquela música nos anos 70, Imagine, ele fala, imagine se não houvesse religião. Eu acho que ele estava pensando nisso. E quando chegar esse momento, não vai precisar mais ter religião, porque a religião toda será o amor. A religião do planeta é o amor. Não precisa mais ter religião. Para que religião? Religião que vem de religare, que é se ligar de novo com o divino. A gente não vai precisar religar, a gente vai estar ligado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. A gente não precisa mais disso. Um dia isso vai acontecer, porque já aconteceu em outros planetas. Sírios já é assim. Planeta de onde veio nossa Mãe Santíssima Maria, já é assim. Onde são mundos felizes, espíritos puros. Depende de quem? Depende de Jesus? Não. Bate a porta que ela se abre. A gente precisa abrir nossa porta. A porta dos nossos corações. Ele está lá o tempo todo. Ele sempre esteve lá, nos ofertando todos os ensinamentos. Ele passou por toda essa dor e esse sofrimento, como foi falado aqui no início, para nos trazer esse ensinamento. E está lá até hoje. Jesus vai voltar? Não. Ele nunca nos deixou. Depende de nós. O maior legado que ele nos deixou foi justamente isso. Foi nos mostrar que um dia nós podemos ser felizes. Que um dia a gente pode ser que nem ele, como ele falou. Todos vós são deuses e vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Depende de todos nós. Natal. É esse o motivo que nós devemos comemorar o Natal. E agradecer a esse ser divino que um dia se fez presente aqui conosco, se fez carne aqui conosco. Agradecer por tudo que ele veio nos trazer, veio nos ensinar.
Isso é o mais importante do Natal. É a gente pôr em prática aquilo que ele nos ensinou. É a gente pedir perdão ao nosso próximo, ao nosso companheiro. É ajudar aqueles que estão do nosso lado. É se reconciliar com os adversários, com os nossos inimigos. Lembrando que, muitas das vezes, os nossos inimigos somos nós mesmos. É praticarmos a caridade sempre. Uma vez foi perguntado qual é o limite da caridade. Ele disse, e a resposta foi, até enquanto as suas forças aguentar. Isso é que é o Natal. É a bondade, é o amor ao próximo. É a gente pôr em prática isto. É muito lícito a gente se reunir com a nossa família, com os nossos amigos. Mas que essa reunião seja de confraternização, de amor, de preferência, antes de qualquer coisa, uma prece, uma oração, um evangelho no lar. E nunca faz mal, sempre faz bem. É estar com aquelas pessoas que a gente gosta, de coração. E além mais, que a gente possa, tudo isso que eu falei agora nesse momento, que a gente possa tentar trazer, não só no momento de Natal, mas trazer os 365 dias do ano. Que a gente possa pôr isso em prática em nossas vidas. A caminhada não é fácil, mas com ele é mais fácil. Feliz Natal para todos. Agora nós temos o jantar. Obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Obrigado a todos aqueles que contribuíram para a nossa confraternização de hoje, de Natal. E que nos anos que tem pela frente, a gente possa viver todos os dias tudo isso que foi falado. Os hispânicos, ele tem um negócio, nós desejamos bom dia. Os hispânicos, eles desejam buenos dias. Ele não só deseja aquele bom dia, mas ele deseja todos os bons dias que eles têm pela frente. Então, que possamos ter felizes anos novos pela frente. Boa tarde.